O santo do dia, 3 de dezembro. São Francisco Xavier, o grande pregador do Evangelho. A igreja que, na sua essência missionária, teve um grande impulso do Espírito Santo para evangelizar a América e o Oriente no século XV e XVI. No Oriente, São Francisco Xavier destacou com sua santidade que levou à ousadia de fundar várias missões, ao ponto de ser conhecido como São Paulo do Oriente. São Francisco Xavier nasceu no Castelo de Xavier, em Navarra, norte da Espanha, em 7 de abril de 1506, de uma família nobre. O seu pai era presidente do Conselho Real de Navarra, na Espanha. Em 1525, com 18 anos, foi para Paris, na França, dedicar-se aos estudos universitários. No ano de 1530, tornou-se Master Arthur, pronto para a carreira acadêmica. Vaidoso e ambicioso, buscava a glória de si até conhecer Inácio de Loyola, que também estudava no Colégio de Santa Bárbara. A relação dos dois foi complicada de início, tanto que o próprio Inácio de Loyola definiu Francisco Xavier como o pedaço de massa mais difícil que ele amassou. Com o tempo e a intercessão de Inácio de Loyola, o coração de Francisco Xavier foi cedendo ao amor ao nosso Senhor Jesus, até que entrou no verdadeiro processo de conversão. O resultado se vê no fato de se tornar o cofundador da Companhia de Jesus, fundada em 1539. Já como padre, empenhado no caminho de santidade, Francisco Xavier foi designado aí em missão para o Oriente. Foi o primeiro jesuíta que partiu de Lisboa para as missões nas Índias em 7 de abril de 1541. Fez um frutuoso trabalho de evangelização que abrangeu todas as classes e idade. A viagem de Lisboa a Goa, o estado indiano, durou aproximadamente 13 meses. Uma viagem fatigante devido à falta de comida, calor intenso e as tempestades. Chegou a Goa, na Índia, em 1542. Escolhendo como caso o hospital da cidade, e a sua cama era ao lado de um paciente em situação grave. O seu ministério, a partir desse momento, foi dedicar-se à assistência dos excluídos da sociedade. No ensinamento com as crianças, adotou um novo método, ensinando-se o catecismo com auxílio de sininho que tocava pelas ruas, a fim de reunir as crianças na igreja. Traduziu os princípios da doutrina católica em versos para facilitar, e aprendendo cantava-os. Entre os anos de 1545 e 1547, Francisco Xavier conseguiu avançar para outras regiões. Chegou em Malanca, arquipélago das Molucas e a Ilha de Moro, sem se preocupar com qualquer perigo, pois confiava em Deus. No ano de 1547, sua vida teve uma reviravolta. Encontrou-se em Anjiro um fugitivo japonês, ansioso em converter-se ao cristianismo. Este encontro acendeu-se em seu coração o desejo de anunciar o evangelho na terra do sol levante. Chegou no Japão em 1549, embora soubesse que da pena de morte para quem administrasse o sacramento do batismo e o cristianismo. Se submeteu-se a aprender a língua e seus costumes, a fim de anunciar o evangelho da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo para todos os japoneses. Em seguida, resolveu ir até a China para anunciar o anúncio do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Francisco Xavier encarou os países como nova terra de missão. Em 1552, chegou à ilha de Xanguan, aonde tentou embarcar para a cidade de Cantão, mas foi acometido por uma forte febre e cansaço. Faleceu no dia 3 de dezembro de 1552. 2 anos após a sua morte, o seu corpo estava íntegro e foi transladado para a igreja de Bom Jesus de Goa, na Índia, aonde é venerado. Esse grande santo missionário entrou no céu
com 46 anos e percorreu grandes distâncias para anunciar o Evangelho. A sua missão foi grandiosa que, colocássemos em uma linha suas viagens, dariam 3 voltas ao redor da Terra. São Francisco Xavier, com 10 anos de apostolado, tornou-se merecidamente patrono universal das missões ao lado de Santa Teresinha do Menino Jesus em 1927. Foi beatificado em 1619 pelo Papa Paulo V e canonizado em 1622 pelo Papa Gregório XV. Seu pensamento pode ser resumido em uma oração que ele sempre rezava: Senhor, eu vos amo, não porque me podeis dar o céu ou me conceder ao inferno, mas porque sois o meu Deus, eu amo-vos, porque vós sois vós. Outros santos e beatos celebrados também no dia 3 de dezembro. A comemoração de São Sofonias, profeta, nos dias de Josias, rei de Judá. Em Tanger, Mauritânia, atualmente Marrocos. São Cosmira Mártir, ano 300. Edmund da Inglaterra, sepultualmente em São Balmírio, primeiro bispo de Dorquerham, 650. Em Churrans, cidade de Bercy, na Suíça, São Lucien Hermines. Em Londres, na Inglaterra, o beato Eduardo Coleman, mártir, em 1678. Em Trento, na região de Veneto, na Itália, a beato João Nepomuceno de Texcoan, em 1860. Em Paraxuelos de Germânia, localizado próximo de Madrid, na Espanha, os beatos Francisco Fernandes Escoruna e Manuel Santiago, religioso da Ordem dos Pregadores Mártires, em 1936. Em Linares, perto de Jean, na Anduzina, na região da Espanha, o beato Manuel Lozano Gorrido, fiel leigo que soube irradiar com seu exemplo e escritos de amor a grandeza e alma, 1971.